Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, né, vamos dar continuidade, né? Hoje a gente vai entrar um pouquinho no modernismo, né? Entender o que foi essa escola literária e a gente vai ver que o modernismo aqui no Brasil tem fases, né? Vamos ver quais foram as influências também para essas fases do modernismo, certo? E assim, para pensar no modernismo, a gente vai primeiro entender um pouquinho o que seria o termo moderno, né? E pensando nesse termo, né? Ele é um termo que é bastante o quê? Bastante elástico, né? E por isso ele pode compreender o momento estrito, ou seja, né? O aqui e o agora, do mesmo modo que ele pode se referir a um processo de modernização, né? Um momento de modernização de um país, né? E aí o que acontece, né? A gente está falando de um processo, né, que ocorreu lá no século XX, certo? E que se refere a uma fase história da literatura brasileira, né, que se desenrolou praticamente durante esse século, certo? E aí o que é que acontece, né? A gente já viu, né, um pouquinho sobre o pré-modernismo, né? O pré-modernismo ele fez parte das duas primeiras décadas, né? Porque a gente sabe que na literatura, tipo, uma escola não acaba para a outra começar, né? Tem um momento de transição e isso não significa que quando passarmos por esse momento de transição, a escola que tinha anteriormente, ela se acabou, não. O que acontece é que a nova escola que surge, né, ela fica em maior evidência, né? E aí, lá no pré-modernismo, né, eles já tratavam de temáticas sociais, né? Voltada para esses aspectos. Lembra que a gente viu aquele filme sobre a Guerra de Canudos, né? E que a gente viu um pouquinho sobre o livro de Euclides da Cunha, né? E aí, outra preocupação, já pensada lá no pré-modernismo, é com o rompimento na questão linguística. Como assim, né? Eles buscavam por uma liberdade no uso linguístico, né? E com isso, qual foi o efeito disso, né? A partir disso, né, surgiram pontos essenciais para o modernismo, né? Que foi o quê? A possibilidade de se haver uma pesquisa estética e a valorização de temas nacionais como o folclore, né? Então, assim, o modernismo ele começou a pensar na valorização do cotidiano, né? Ele começa a abordar questões do nosso dia a dia, questões urbanas, né? Questões da vida social brasileira, né? E aí, assim, ó, o modernismo, ele teve sim influência, né? Foi um movimento em que os escritores buscavam sim um rompimento com a Europa, né? Mas que sim, que teve uma influência desses países europeus, né? Porque assim, durante a década de 1910, né, surgiram alguns grupos, né? E esses grupos foram chamados de vanguardas, né? As vanguardas europeias a gente vai ver na próxima aula para a gente entender um pouquinho cada uma, né? Mas essas vanguardas, né, elas, de uma certa forma, tiveram uma certa influência no modernismo aqui no Brasil. Porque assim, o que é que as vanguardas, de forma geral, que elas queriam propor, né? Elas propunham uma liberdade criativa, né? Queriam também explorar as temáticas que a modernidade oferecia, como a velocidade no mundo urbano, né? Que assim, o que é que o modernismo queria, né? Que os modernistas queriam? Eles queriam romper com o tradicional, né? Eles queriam romper com a escola literária que vinha anteriormente, né? Certo? E aí agora vamos ver algumas características, certo, do modernismo. Então, o modernismo brasileiro ele é marcado pelo nacionalismo, certo? Tem uma revisão crítica do nosso passado histórico-social, ou seja, eles revisitam, né, e olham de forma, numa perspectiva histórica, né, e só que de forma crítica, né, eles criticam muito tudo o que aconteceu, certo? Tem uma valorização de temas relacionados ao cotidiano e mais à frente a gente vai ver algumas obras, né, que falam disso, principalmente em algumas fases do modernismo, né, que eles se voltam para o sertanejo, certo? Tem o subjetivismo urbanismo, né? E o modernismo, as obras dessa época, né, ele é marcado pela ironia, pelo humor, a piada, a irreverência, né? São versos livres, ou seja, palavras em liberdade, né? Eles estão rompendo também com a estrutura formal,
do poema, certo? Eles não se preocupam mais em seguir tanto a métrica quanto a rima, né? Eles buscam também uma liberdade disso, né? Uma linguagem mais sintética, né? Mais resumida e busca de uma língua brasileira, né? Mais popular e coloquial, ou seja, eles tentam sair da norma padrão, né, daquela coisa mais rebuscada e busca assim as variações da língua, né? As variações do português brasileiro, certo? E tem a questão da pontuação relativa, né, que eles rompem também com isso, com o jogo mesmo de brincar com a própria pontuação dentro da construção linguística, certo? E aí nossa aula de hoje ela é um pouco mais breve, né? Só para introduzir mesmo o que foi o modernismo, né? E aí façam as atividades, né? Qualquer dúvida já sabem. E na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho na Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, né? E também entender as vanguardas europeias e como cada uma interferir no movimento literário modernista brasileiro, certo? Cheiro e até a próxima aula.